CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor, encarnados e desencarnados. Boa tarde aos internautas que estão também nos assistindo. Tá funcionando. Tá. Nosso estudo da tarde de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos dar alguns avisos aqui antes. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas, todos os dias da semana tem estudos em vários horários. Estudamos também as obras de André Luiz, as obras de Leon Denis e as obras de Dona Ivone Pereira. São muito bons os estudos. Quem quiser estudar conosco, é só nos procurar, que a gente tem um panfletozinho com os horários e os dias de estudo direitinho para vocês programarem e vir estudar conosco. Nossa casa também, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças e as mães e alguns pais que vêm também chegam, tomam café da manhã, vão para as salas estudar, estão estudando o Livro dos Espíritos, cada um na sua faixa etária, e almoçam e retornam aos seus lares. E nós também ajudamos essas famílias com cestas básicas, alimentos e as doações de roupas, remédios, assistência dentária. Então, a gente está procurando fazer o melhor que podemos. Quem quiser conhecer a obra social, é só procurar os dirigentes da casa, que eles darão as devidas orientações. Quem quiser também nos ajudar a trabalhar como voluntário, pode procurar os dirigentes, que será bem-vindo. A gente sempre está precisando de pessoas para nos ajudar. O nosso estudo da tarde de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, item 17, bem-aventurados os que são misericordiosos. A nossa Sueli Gaudioso é que vai fazer o estudo. E na sustentação dos passos nós temos o Luiz Rocha, que vai comentar a lição 82 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, vamos dar início à nossa reunião, fazendo a leitura desse mesmo capítulo 82, do livro Caminho, Verdade e Vida, nos preparando para a prece. Madeiros secos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus, está na anotação de Lucas 23 e 31. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens, e o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação da morte infame. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. O homem do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador.
O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos secos, ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Então vamos pensar em Jesus e vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos mais uma vez, Senhor, nesta tarde de quarta-feira, reunidos em Teu nome, para estudar o Teu Evangelho de amor para com todos nós da humanidade. Te pedimos ajuda, proteção, envolva todos nós que aqui estamos em Tuas doces vibrações de paz, de luz e de amor. E ajuda-nos, Senhor, na compreensão do Teu Evangelho. Que Teu amor possa envolver também aos desencarnados e aos que estão em casa também, que possam receber as Tuas bênçãos de paz e de amor, de harmonia e de equilíbrio. Abençoe a nossa querida irmã Sueli Gaudioso. Abençoe o Luiz também, nosso querido, que vai nos sustentar o passe. E ajude a todos nós, Senhor. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, é que pedimos a nossa casa de amor, é que pedimos a Tua permissão, a permissão de Deus, para darmos por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, então aqui eu vou ler o primeiro parágrafo, o primeiro e o segundo parágrafo, e passar a palavra à nossa irmã, para que ela nos traga. Capítulo 10, item 17, bem-aventurados que são misericordiosos. Item 17, sede indulgentes com as faltas dos outros, qualquer que seja, julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usar de indulgência para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-os a ser perseverantes, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o mínimo remorso. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre os erros dos humanos, ocultando-os assim dos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Então, passamos a palavra à nossa querida irmã Sueli Gaudioso, para que ela nos faça estudo. Que Jesus abençoe, que o altivo também possa ajudá-lo. Uma boa tarde a todos. Sempre é uma grande alegria estar aqui. E a gente sempre, eu havia falado logo ao entrar aqui, como é bom a gente estar aqui. A gente sempre é recebido com carinho. E eu não falo só pelo plano físico, também pelo plano espiritual, porque a gente sente essa vibração de carinho, de alegria, de organização, né? Isso daí é uma característica também da casa, e isso nos eleva.
Então, a gente fica sempre feliz de estar aqui, com os olhos todos aqui, ansiosos por uma nova palavra, um novo conhecimento, mesmo que seja antigo, mas falado de maneira diferente. E a gente sempre é muito bem recebido. E isso eu falo sempre e vou repetir. Tem um peso bastante importante, principalmente para quem fala. Porque para quem fala, ele tem uma responsabilidade muito grande de estar colocando a palavra certa para nós todos, inclusive para mim mesmo, sofredores desse planeta. E que a gente precisa muito da palavra exata que entre no nosso coração. Um consolo, um carinho, e é isso que a gente encontra aqui. Então, é sempre recíproco esse carinho e a gente busca também devolver com a melhor palavra, né? Falando em palavra, até pela psicografia do Divaldo, a Joana de Ângeles tem um texto belíssimo que, se eu tiver oportunidade aqui, a gente vai falar sobre a palavra, né? Porque a boa palavra eleva, né? Conforta, a má palavra nos derruba. Então, é um texto importante que é também importante para o nosso estudo dessa tarde. Porque essa tarde a gente vai falar do convite de Jesus para que sejamos misericordiosos. Esse é o convite que ele nos faz, subindo no monte, encontrando a multidão, e ele vai falando as palavras que nos elevam, nos consolam e nos dão responsabilidade diante da nossa encarnação, a responsabilidade com quem está do nosso lado, convivendo com a gente, e são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças foi falado lá por Jesus. E hoje a ciência comprova enormemente todas as palavras de Jesus nos fazem realmente bem, nos fazem melhorar com questão de saúde, de ansiedade, depressão. A gente vai ver isso aqui hoje. Como é bom ser bom. Como é importante para a nossa própria saúde física ser bom, e a ciência já comprova isso. Então, a gente já sabe essas verdades filosóficas, religiosas, mas a ciência está confirmando cada uma delas. Então, a gente tem, para quem não é religioso, para quem ainda titubeia na sua fé, a gente corre, então, para a materialidade, né? Enfim, é o que a gente está vivendo agora, é o mundo, né? Somos os homens do mundo. Então, vamos pensar, também a ciência vai falar qual a vantagem de ser generoso, de ser misericordioso. Seria, então, ser misericordioso, que é o tema que a gente vai adotar hoje. São bem-aventurados os misericordiosos, né? E dentro desse capítulo dos misericordiosos, a gente vai ver um item que está dentro da misericórdia, de ser indulgente. Indulgente é aquele que tolera os erros do nosso parceiro de jornada. Porque a gente tem que pensar imediatamente, quando a gente é indulgente com o próximo, eu vou ser indulgente, Deus será indulgente comigo. O Evangelho nos fala isso. Porque a gente é muito pouco tolerante com as imperfeições do próximo. Essa é uma característica da nossa realidade aqui, de espíritos ainda imperfeitos, que a gente julga demais, a gente tem dificuldade do perdão, e todas essas características nos ligam, infelizmente, nos ligam a esses espíritos de uma maneira muito séria. E quanto menos a gente perdoa, mais a gente está ligado àquele espírito. Emmanuel vai nos falar que é um antibiótico, é um antídoto quanto a essa ligação perniciosa e odienta, é o perdão. Então, a gente começa aqui falando sobre essa misericórdia. A palavra em si já diz bastante, né, que ela está falando que a palavra
A origem da palavra, então, é latina, ela vai dizer sobre misere, quer dizer essa compaixão. A compaixão é você se emocionar, mas se emocionar mais profundamente, dentro do coração. E agora, quando a gente fala se emocionar no coração e profundamente, a gente vai falar sobre experiências científicas. Um cientista, que é o Dr. Moll, George Moll, ele é brasileiro, é filho do dono da rede DOR, mas ele faz um trabalho nos Estados Unidos, numa universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele é neurocientista, e ele faz um trabalho lá, e lá eles têm todo um equipamento para... É neurocientista, então ele faz scanner do cérebro, e ele divulga um experimento bastante interessante, onde ele está nos Estados Unidos, onde ele faz o seguinte: coloca o scanner, o cérebro da pessoa, ou de várias pessoas, e o seu cérebro são determinadas áreas que já se identifica do prazer, da dor, da tristeza. Isso já é identificado. Então, o experimento é o seguinte: o indivíduo vai para o scanner e ele, nesse momento, agora, ele tem que... Ele percebe que a oportunidade, você vai receber $28, $128. É ótimo. Ganhar é ótimo. Acende a área do prazer. Muito bem. Agora... continua a experiência. Agora você vai ter que doar esses $128. Não é uma coisa boa doar. A gente já tem uma dificuldade. Porém, nessa segunda experiência, ele vai doar esses $128 que ele tem, mas para uma entidade filantrópica, e eles colocam um filme, são crianças com deficiências, e que você vai doar para beneficiar. Então, aquilo que faz? Uma compaixão. Exatamente o que é isso? Misericórdia. Movimenta o coração da pessoa, e aí ele doa os $128. E aí, analisado essas duas situações, a primeira situação de receber é bom, ele iluminou a área do prazer. A segunda experiência, ele deu, mas ele deu os $128 com muito prazer. Por quê? Porque ele teve compaixão. Eram velhinhos, carentes, eram crianças com necessidades físicas e mentais. Então, essa doação fez uma mobilização do coração que acendeu áreas do cérebro diferentes da primeira. Acendeu a primeira área do cérebro do prazer, mas acendeu uma outra que é na área límbica. O prazer é mais na área cortical, e é na área límbica, que é uma área que eles chamam de área afiliativa. O que é essa área? Essa área é uma área do cérebro que indica assim, muito amor. Imagina o amor de mãe, quando ela está amamentando, esse amor que transcende, e que até Kardec, lá na Gênese, coloca isso, que esse amor de mãe, que é um instinto maternal, ele fala de instinto, é divino, está ligado a Deus, realmente. Está lá no capítulo 3 da Gênese, que é divino realmente. Então, esse amor é o amor afiliativo, é o amor genuíno. Então, quando a gente recebe, é bom. Mas quando a gente doa com compaixão, é melhor. Então, a ciência já comprovou que sim, quando você doa com compaixão, a compaixão, você elabora uma quantidade enorme de hormônios no seu corpo. Uma desses hormônios, quando a mãe tem o primeiro contato com o seu filho, sendo filho do seu sangue ou não, mas sendo esse amor genuíno que a gente está se falando, ela começa a produzir um hormônio chamado ocitocina. E esse hormônio é que é elaborado na hora do prazer, do amor.
que Emmanuel nos fala, que Chico fala que é o amor, prece de mãe, arrebenta, né, as portas do céu, e exatamente porque é esse amor de instinto maternal realmente da natureza com um aspecto divinal. Então, essa é a misericórdia que Jesus está nos convidando lá no monte. Ele não convida só para a misericórdia, ele convida também para os pobres de espírito, os que choram, somos todos nós. E ele estava falando, vocês que choram serão bem-aventurados, porque somos todos nós que estamos aqui ainda imperfeitos. E por isso, quando a gente sai da lei, a gente fala sempre isso, né? Questão 614, a lei é a lei de Deus. Tem várias leis que a gente tem que seguir, que são divinas e que não são imutáveis. Mas a gente aqui no planeta, ainda imperfeito, sai da lei. E quando a gente sai da lei, a gente sofre. Então, aqui, Jesus também está nos convidando. Você que sofre, você será bem-vindo, você será bem amparado, mesmo ainda sofrendo, porque você entendeu, e não são todos que sofrem, né, que são amparados. A gente precisa entender por que a gente está sofrendo. O Lacordaire fala isso lá no Evangelho, não é isso? Ele fala, sim, mas você precisa ter o esforço, a coragem. Esses, sim, serão bem-aventurados. Os que estão chorando, mas com os joelhos, né, feridos, estropiados, mas tem coragem. Esse que tem coragem serão os bem-aventurados. Somos nós, que já estamos aqui, na Casa Espírita, atendendo o chamado de Jesus. Nós estamos perfeitos ainda não, mas já estamos no esforço. Nós estamos aqui com coragem. E aí a gente tem uma visão diferenciada de quem está fora. Né? A doutrina dos espíritos nos faculta essa diferença, né? A gente percebe por que eu estou sofrendo, e aí eu entendo, eu vou sofrer menos? Não. A dor dói. Só que eu vou ter um entendimento diferenciado, eu não tenho mais desespero, porque eu percebo que aquela dor é educativa, vai passar, eu sou um espírito imortal. Então, todos esses entendimentos vão nos dando o consolo que a gente precisa para passar por essas nossas dificuldades. Então, temos todas essas experiências que nos mostram realmente que ser misericordioso é bom, faz bem para a gente elabora hormônios, aumenta a nossa imunidade, aumenta o nosso batimento cardíaco, se organiza. Então, tem toda uma história que a ciência já comprova, que a gente precisa repensar se a gente, muitas vezes, ainda é intolerante com as imperfeições do próximo. Essa é a indulgência. Indulgência é ser tolerante. E aí a gente é sempre tolerante? Não, né? O próprio Espírito aqui vai nos falar assim. Agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas quão poucos fazem uso dessa indulgência. A gente ainda é intolerante, a gente julga, a gente já crucifica o sujeito porque ele não pensou da mesma maneira que a gente. E a gente é intolerante com o outro e vai ter que pensar que a gente também é imperfeito. Então, hoje, a gente vai ter que fazer esse exercício. Será que eu estou sendo tão indulgente com o meu marido, com o meu filho, com o meu irmão, enfim, com o vizinho, com a pessoa que está dirigindo e dá uma fechada em você, e você já se eleva na sua cólera, que é uma outra alerta aqui que o Espírito nos fala para a gente acordar para isso, porque esses momentos a gente tem que parar e
raciocinar, usar nosso conhecimento, que a gente vem buscar aqui, conhecimento para ele ser usado na nossa vida diária, né? Uma vez que a gente está aqui entendendo, compreende o Espiritismo, ele tem que ser bem compreendido, mas ele precisa muito mais ser bem sentido. E se a gente não entender qual é o papel dessa instrução que a gente está tendo aqui hoje para usar na nossa vida diária, então não valeu. A gente vai repetir várias encarnações com o mesmo erro e a gente não quer mais isso. Os tempos são chegados, né? A gente já sabe, é o último capítulo lá da Gênese. Kardec fez toda a codificação, chegou lá no último capítulo, ele escreveu um capítulo assim: os tempos são chegados. Não foi à toa. Que nada ali, com Kardec e os espíritos, nada é à toa. O último capítulo, ele está querendo nos dizer assim: agora que você já leu toda e já estudou, já compreendeu toda a codificação, você precisa bem senti-la. E aí os tempos são chegados, a gente está mudando já de patamar evolutivo e a gente precisa se colocar e se entender enquanto espírita. E, para isso, a gente precisa ter indulgência. E a indulgência está ligado lá, a gente lá naquela questão 788 do Livro dos Espíritos, que é o que significa caridade? Porque a gente se acha muito generoso, a gente se vê bonzinho, se vê justo, se vê generoso, e muitas vezes a gente está fazendo só ali, né, para quem pode me retornar. Então, eu dou minhas roupas para a minha ajudante da minha casa, eu dou um bolinho para o porteiro. Com que objetivo? Muitas vezes é porque eles nos servem, então a gente dá um agrado. Mas essa é a verdadeira caridade. É bom, né, a gente agradar, isso é sempre bom. Ninguém está dizendo que não é. É bom a gente ter oportunidade de ajudar, até financeiramente. Mas melhor é quando você já mobiliza o seu coração. Quando você tem essa misericórdia, quando respeita o limite do próximo, que ele é imperfeito tanto quanto eu. Ele erra naquele ponto que muitas vezes eu já não erro mais, mas eu erro em outro, certamente. Então, é esse ponto que a gente vai ter que entender, que ainda não sendo perfeitos, a gente tem que respeitar a imperfeição do próximo. Ah, mas aquilo, ele não é possível que o cara vai fazer isso comigo, logo eu que já ajudei, que fez isso, que fez aquilo. E aí a gente vai colocando todas as nossas vaidades, os nossos orgulhos, as nossas, né, vantagens de se achar tão perfeito, e não faz a verdadeira caridade, que é aquele chamado BIP, né? Benevolência, indulgência, quer dizer, você tenha paciência e tolerância com o erro do próximo, e o perdão. Então, a indulgência e o perdão, eles estão muito próximos, né? Porque você tendo tolerância com o erro do outro, você precisa perdoar. E esse é uma ligação fluídica, seríssima, quando a gente não perdoa. Os livros todos de anexos, né, que a gente vê aí da codificação, Manuel Filomeno de Miranda, nos coloca, o André Luiz também, em Libertação, nos fala exatamente dessa falta de perdão. Porque a gente é tão endurecido com o próximo, porque acha que ele fez comigo, que eu sou perfeito. Ele não tinha o direito de fazer comigo, porque eu já ajudei muito. Então, todas essas situações falam muito do nosso orgulho, né, da nossa vaidade, e a gente vai achando que o outro não tinha o direito de fazer isso. E os livros nos falam que você com esse pensamento tão cristalizado na raiva, na vingança e no ódio, e da falta de perdão, porque não houve
indulgência com o erro do próximo, Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro Nas Fronteiras da Loucura, que é um livro bastante lido, né, porque ele se passa aqui no Rio de Janeiro, todo mundo conhece, se não conhece, vale a pena conhecer. É um livro que se passa aqui no Rio de Janeiro, onde uma equipe espiritual vem para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro, no Carnaval, ele vai estar numa faixa vibratória bastante perigosa e densa. Manuel Filomeno de Miranda sai um pouquinho na atmosfera da Terra e olha de cima a atmosfera densa de pensamentos deletérios, de viciação, sexismo, revolta, cólera e excesso de bebida, né, de drogas, etc. Lógico que eles vêm aqui para nos auxiliar. Ah, eu nunca mais posso ir no carnaval. Pronto, já estou proibida de carnaval porque eu sou espírita. Não é isso. Ele nos fala que não é isso. O que ele nos fala é que você está no fluido cósmico universal. Nós estamos mergulhados, né, no fluido cósmico universal, e o meu pensamento rastreia esse fluido cósmico universal e vai encontrar um pensamento que é afinizado com o meu. E se tiver sintonia, e eu tiver muita afinidade com aquele pensamento que é igual ao meu, de droga, de sexo, de toda essa baixa vibração, dessa imperfeição grave que tem ainda o nosso planeta, lógico que ali ele tem uma simbiose. Os espíritos se completam, aceitam, e muitas vezes ocorrem as obsessões. Então, aqui no Rio de Janeiro acontece isso, e eles vêm, no livro, eles vêm aqui e se localizam ali no centro da cidade, fazem uma colônia, vamos dizer assim, né, espiritual ali, temporária, para fazer o tratamento de quem era possível recolher. No decorrer do livro, ocorre o caso particular de uma pessoa, uma mulher, que, uma determinada época, ela fez aborto. E essa criança que queria nascer, por essa mãe, desejava nascer, ficou com ódio da mãe, não perdoou por ela ter feito o aborto, né? Não é regra isso, né? Eu vou ter que repetir isso, porque senão todo mundo vai achar que isso não é regra, né? Mas isso pode acontecer, porque os espíritos se preparam para encarnar, tem todo um trabalho para reencarnar, e tem um aceite, e na hora devida ela recusou esse filho e ele não aceitou. E eles tinham intrincadas histórias já de vidas pregressas. Enfim, ele ficou obsidiando essa moça a longo prazo até levar essa moça à loucura. Ela chegou à loucura realmente. Então, a gente percebe que é exatamente falta de misericórdia, falta de indulgência com a fragilidade do outro, é a falta do perdão, que liga os espíritos pelo ódio, pelo rancor, pela vingança, pela revolta. E o antídoto quanto a esse, segundo Emmanuel, é o perdão. O perdão é uma liberação. Você é feliz, leve e satisfeito quando você perdoa. É um exercício muito interessante e rico, porque essa sintonia se quebra. Porque eu não tenho mais essa sintonia. Enquanto a vibração do ódio, da vingança está aqui embaixo, você perdoou, eleva a vibração, e aí ele vai continuar no processo dele e você já está em outro. Então, é um presente que você não recebeu. Leva o seu presente de volta. Você quer me dar um presente e eu não quero. Eu elevo a minha vibração. Então, o perdão é um antibiótico eficaz. E a gente precisa exercitar mais para sair desse padrão aqui.
tão poucos fazem e têm a misericórdia, de fato. E a gente cobra muito, a gente é chato, a gente reclama muito. A gente precisa mudar esse padrão, mudar o comportamento. Por quê? Porque a ciência já está dizendo, e os espíritos já nos alertam há muito tempo, a gente sair dessa sintonia, porque o pensamento nosso, ele vai achar exatamente aquele que se afiniza. Se você está em prece o tempo todo, então, voltando lá no carnaval, eu não posso ir mais no carnaval? Posso ir no carnaval. Se eu tiver elevado, se eu tiver com amor no coração, se eu não tiver nessa mesma vibração em sintonia. Caso contrário, eu posso trazer para casa um monte desses espíritos que estão afinizados comigo, né? Mais do que isso, é entrar em prece e estar dentro do centro espírita. Essa aí é uma sintonia que se ali. Aqui são os espíritos que sempre tendem a nos evoluir. Nesse palestra aqui, nesse momento de estudo que a gente está falando, porque a gente eu não tenho evidência, mas quem tem evidência sabe que quantos trabalhos de cura, de auxílio, ocorrem aqui, nesse momento. Nesse instante aqui, espíritos são retirados, espíritos vão para lá para cura, espírito que a gente traz, né? A gente traz os companheiros aqui e aí a gente ali. Então, o trabalho na casa espírita é fundamental para a gente prosseguir na nossa marcha. Repetindo, não somos perfeitos, mas seremos um dia. Se a gente tiver o esforço, senão a gente vai ficar... os tempos são chegados, acorda, você não acordou. Os tempos são chegados, acorda, você não acordou, repete. Outra encarnação, e aí vai chegar o tempo que o planeta já vai mudar, né, para planeta de regeneração, e tu vai ficar num planeta que não é mais afinizado com você aqui. Esse planeta já está evoluindo. Está faltando um pouquinho? Está faltando um pouquinho, mas a gente já está vendo muitas mudanças. Você percebe muito bem porque a casa aqui já está cheia. Eu cheguei aqui nessa casa para fazer o estudo aqui e tinha 2, 3 pessoas aqui. A gente falava para 2 pessoas. E hoje a casa vai até o final. Isso daí significa o quê? Significa que nós já estamos buscando ser melhor. Somos perfeitos? Ainda não, mas esse esforço é evidente. A gente já está vendo pela amostragem. Quem já está procurando o chamado de Jesus? Para quê? Você não está aqui porque você deixou a sua casa lá, podia estar passeando, vendo televisão, né? E não, veio aqui por um objetivo. O objetivo é ser melhor. É o esforço que o Evangelho nos convida, né? Nesse capítulo 17, que é Sede Perfeitos, ele fala sobre o homem de bem. Tem uma lista enorme para você ser o homem de bem, tá? Aliás, foi ontem aniversário de Bezerra de Menezes, o próprio homem de bem, né? Aquele homem de bem que usou cada item lá. Depois de vocês chegarem em casa, olhem os itens dos homens de bem e você fala, gente, ainda tô longe, hein? Ainda tem que trabalhar mais um pouquinho. Tem muitos itens ali. Você tem que fazer caridade, tem que ter o amor, justiça na maior pureza, que a gente até tem justiça, benevolência, mas não é na maior pureza, a gente é mais ou menos, vai aqui, depois erra ali. O homem de bem é aquele que está sempre, né, no caminho, ajudando o próximo, tendo a palavra certa, né? Não sendo maledicente, porque a maledicência é um vício da maledicência que você baixa enormemente a sua vibração e sintoniza com baixas energias, né? Essa é uma percepção que a gente tem que ter, esse cuidado da maledicência, aquela maledicência que é maldosa,
Às vezes um comentário não, que a gente está falando, que a gente sempre vai comentar é da nossa natureza. Eu estou falando daquela maledicência que é cruel, que realmente derruba o próximo, né? Não é um comentário do seu dia a dia que você está vendo, é aquela maledicência. Um tempo atrás, eu vou relatar uma situação que eu particularmente estava numa situação em que eu não podia sair, eu estava num ambiente que eu não podia sair. E só se falava desse tipo de maledicência, sabe? Com palavras pesadas mesmo. Bom, essa é a percepção que a gente, com o estudo, com a instrução, a gente tem que ficar alerta para isso. Se você entra nessa vibração, você já sintoniza e começa, é mesmo, ela é isso, ela é aquilo outro, fez isso, fez aquilo. De baixo mesmo calão as palavras, e eu percebi aquela ambiência e comecei a entrar em prece, mas sim, rigorosa. E as pessoas perceberam que eu estava afastada do ambiente mesmo, né? E aí me perguntaram, o que eu falei, vou sair, entendeu? A gente vai, porque a gente está em prece mesmo. Eu falei, até fui inoportuna, que eu falei, é mesmo, né? Ela é tão assim, né? Só nós é que somos perfeitos. Ainda fiz esse detalhe assim para mudar a sintonia da conversa, sabe? Mas, enfim, o que eu quis dizer é como a gente entra numa vibração e não é indulgente, não é tolerante com a imperfeição do outro, porque você fala mal arrastando a pessoa para baixo, significa que você é muito melhor do que ela, né? Será que nós somos muito melhores? E por que somos médiuns? Será que somos melhores porque nós somos médiuns? Vou trazer a palavra aqui de Emmanuel, para saber se nós somos melhores mesmo do que os outros. Emmanuel, quem são os médiuns na generalidade? Está preparado? Os médiuns, em sua generalidade, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. E o pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Somos nós. Somos imperfeitos. Exatamente como, porque todos são médios, né? Mas aí ele está se referindo aos médios trabalhadores aqui, mesmo na casa, que nem por isso a gente é perfeito. Mas com esse alerta, sabendo que antes nós erramos muito e por isso precisamos resgatar agora, porque os tempos são chegados. E a gente já tem essa responsabilidade. Seremos perfeitos? Seremos. Mas vamos ser mais rápido? Seremos perfeitos, na questão 1006 do Livro dos Espíritos, ele fala que é irresistível a necessidade da gente ser feliz. E a gente só é feliz quando a gente é perfeito, né? Mas seremos um dia. Mas a gente precisa atrasar tanto, precisamos ainda ficar sem a misericórdia, sem a indulgência. Uma pessoa me fechou ali na rua, eu estou com todo esse estudo aqui. Eu pego o meu carro, saio ali, o sujeito me fecha, aí eu começo a gritar e entro em cólera. A cólera, falando de cólera, tem o próprio Evangelho aqui nos fala, nesse capítulo mesmo, ele fala assim, quando perdoares aos vossos irmãos, não vos contenteis em abrir os seus erros. Olha só, eu ficar o tempo todo ali, olha, ele é errado, porque ele fez isso comigo, ele não podia, amanhã é errado. E olha só, gente, a gente às vezes cristaliza esse pensamento na cabeça da gente, e a gente fica repetindo esse pensamento. Entre em prece, porque esse pensamento, às vezes, fica repetindo na sua cabeça, e o pensamento se materializa, né? Então, pior ainda quando a gente fala,
né? Aí é pior ainda. Mas o pensamento também, a gente repetir o erro do próximo, e aí a gente fala, ele continua assim, olha. Não vos contenteis em cobrir os erros com o véu do esquecimento, porquanto, frequentemente, esse véu é muito transparente aos vossos olhos. Juntamente com o perdão, oferecei-lhes o amor. Fazei por eles o mesmo que pedi ao vosso Pai Celeste para fazer por vós. Perdoai, né, Senhor? Né? A gente lá, no Pão Nosso, a gente fala, me perdoa assim como eu perdoo. Será que eu perdoo realmente? A gente reza esse Pai Nosso falado sem se questionar se você realmente está perdoando. Tá? E é um exercício que a gente tem que insistir, porque a gente tem uma tendência de julgar e já se achar muito bonzinho, né? E aí ele fala assim, substituir a cólera, do que a gente estava falando, que desonra as criaturas pelo amor que as purifica. Então, a cólera, segundo no Evangelho, também fala assim, procurar a origem desses acessos de demência passageira. A cólera é demência passageira, gente. Que você tem chilique porque você foi ferida no seu orgulho. O que é orgulho mesmo? Vamos pensar no que é orgulho. Por que a gente ainda é orgulhoso? Já conversamos uma vez aqui sobre isso. Mas vamos falar novamente? Está lá na Gênesis também, no capítulo 3. Fala bem e o mal. O orgulho é o seguinte, a nossa origem, nosso processo evolutivo, nós chegamos até aqui porque a gente vem sofrendo evolução, né? A origem inicial lá, o Deus, Criador, nosso Pai, aqui a gente tem que tá com ligação o tempo todo, né? Quando a gente se afasta de Deus, a gente tem todas essas dores, esse sofrimento. Muito bem, Deus cria espírito e matéria. Esse espírito inicial, na formação, ele ainda vai se chamar um nome agora. Vou chamar ele de princípio inteligente, tá? Porque ele vai entrar em evolução. Então, aqui eu vou botar ele no princípio, né? Ele é inicial. Ele vai entrar em evolução. Princípio inteligente, chamado também de princípio espiritual. Ele se junta com a matéria. Mas, como a matéria ainda está no início da sua formação, princípio material. Então, a gente tem o princípio inteligente, o princípio material, e o princípio inteligente é a inteligência. Vai ser, mais tarde, o espírito. É a inteligência. Nós já temos essa inteligência, que é divina. Muito bem. Então, esses dois componentes, o princípio espiritual e o princípio material, se unem. E esse princípio intelectual, ele vai preparando essa matéria. Eu quero habitar, mas essa matéria ainda é muito inicial, é muito rude ainda. Então, ela vai preparando, ela vai trabalhando, é o que a gente chama de intelectualizando a matéria. Porque a matéria não é inteligente, mas, nesse sentido dela obedecer para se adaptar, é um tipo de inteligência. Não é inteligência cognitiva. Inteligência que o André Luiz chama de automatismo fisiológico. Ela vai acompanhando. A sua célula faz isso. Ela tem um chamado e ela vai te atendendo. Tá? Algumas situações ela vai atendendo. Até para criar saúde. Tem um componente lá dentro da célula chamado mitocôndria, que tem um outro que está ligado ao bióforos, segundo o André Luiz, lá na Evolução em Dois Mundos. E quando você pensa na sua doença, na sua dor, ou melhor, você pensa, quero ser saudável, eu estou com uma dorzinha, sei lá, no joelho, aí eu vou conversar com as minhas células, eu entro dentro da célula pelo pensamento, olho para a mitocôndria, depois você olha lá no Google, onde está a mitocôndria, olha para a sua mitocôndria, isso aí é tudo pensamento, tá? Faz esse exercício, procura lá no seu, quem não conhece a mitocôndria, né?
Vai lá no Google, você vê a mitocôndria. Ali nessa mitocôndria, ela tem, junto com o chamado bióforo, segundo o André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos. Esse bióforo, ele atende a seu pensamento na produção de saúde. Então, você vai lá e fala assim, conversa com as suas células, com os seus bióforos. Eu preciso ter saúde, eu preciso passar essa dor, eu preciso estar melhor. Por quê? Por que eu preciso estar melhor? Porque eu quero cumprir minha missão, a minha missão enquanto encarnado, eu tenho um trabalho, eu tenho que estar forte. E aí você vai conversando. O bióforo, tá? André Luiz pede para você fala disso, e a gente vai fazer esse exercício. Por quê? Porque as células, ela tem essa inteligência, entre aspas, que não é inteligência cognitiva, é uma inteligência de automatismo. Ela segue, ela vai chamando, vai seguindo o caminho. Parênteses, voltei aqui ao princípio intelectual, o princípio material. Eles se juntaram e o princípio intelectual começa a produzir, olha, matéria, você tem que se aperfeiçoar. E aí vai se aperfeiçoando. Esse conjunto aqui, princípio inteligente com o princípio material, ele vai passando pelos diversos reinos. Passa pelo reino mineral. Já percebeu que o diamante é todo facetado, ele já é belo? Você sabia que o material químico, a estrutura molecular do diamante é a mesma do carvão mineral, não esse do carvão do churrasco, né? Esse carvão do churrasco é árvore. Estou falando do carvão mineral, que está no solo. É a mesma constituição, é só carbono. Mas o diamante, ele já é belo, ele já está facetado. Significa o quê? Que o carvão, ele estava num processo evolutivo mais atrasado do que o diamante. Ele já entrou em evolução. Então, esse princípio inteligente e o princípio espiritual passou pelo mineral, ele chegou no vegetal, ele chegou no animal. Em cada etapa dessa, esse princípio inteligente, junto com o princípio material, eles foram adquirindo conquistas. Foram aperfeiçoando e adquirindo uma conquista, né? No mineral se juntar, no vegetal ele já sensibilidade, no animal, quando eu estou falando animal, eu não estou falando do homem, né? Porque o homem também é animal. Mas o homem está muito separado evolutivamente de um cavalo, de um boi, do cachorro. Muito separado, muito distante. O Livro dos Espíritos nos fala que a separação que separa, o espaço que divide o homem do animal é o mesmo do homem para Deus. Então, eles são bonitinhos, a gente acha que é inteligentezinho, mas ele não está igual ao homem, o animal, né? Então, mas esse animal, ele deixa para esse princípio inteligente uma característica importante, que é a defesa, é a capacidade de se defender no ambiente, instinto de sobrevivência, instinto de conservação. E quando ele chega lá na humanidade, nós chegamos na humanidade, passou o nosso princípio inteligente. Não fui cachorro, eu não fui macaco, eu não fui nada, mas o princípio inteligente veio evoluindo e chegou na humanidade. Nós agora, esse princípio inteligente vai se chamar espírito. Então, o espírito agora, na humanidade que somos nós, ele já tem inteligência, livre-arbítrio, razão, já escolhe. Mas ainda resguarda da animalidade o instinto de conservação. E porque a gente guarda esse instinto de conservação, a gente fica no é meu filho, é meu marido, é meu carro, é minha joia, é minha roupa, é minha bolsa, tudo é meu. O meu filho é mais bonito que o seu. Esse meu, esse que é meu, isso daí é o orgulho, é o egoísmo, que a gente ainda continua, segundo Emmanuel, lá no Pão Nosso, ele nos fala, na questão 101,
Muitas vezes, quando a gente está aqui nessa cólera, é porque nós estamos voltando aos dragões da animalidade. Nós estamos voltando ao nosso instinto de conservação. Então, a gente já tem a inteligência para que a gente utilize essa inteligência para ser misericordioso, para ser indulgente, para ter o perdão. Mas se a gente continua nesses dragões da animalidade, a gente persiste na ignorância. E exatamente essa situação é que nos leva a ter ainda a falta do perdão. A falta, e usar as palavras, né, doentias, ásperas. Continuando a questão da ciência, veja quantas questões a ciência vem nos trazendo que é importante para a gente ser indulgente. Olha o que eles nos provam. A Universidade de Colômbia, britânica, no Canadá, faz uma experiência que faz o seguinte, ele junta as pessoas ali no trabalho deles, a missão era praticar um ato de gentileza ou de indulgência, de tolerância com o próximo por dia. E depois ele vai tabelar qual foi o resultado. Eles dizem que os alunos, depois de 4 semanas, todo dia você tem um ato de indulgência. Todo dia você tem um ato de misericórdia. Depois de 4 semanas, você está com responsabilidade nessa questão, eles estavam mais relaxados, eles estavam com mais sociabilização, eles estavam com o batimento cardíaco e a respiração equilibrados, aumento de dopamina e aumento de serotonina, que são hormônios da felicidade, que eles se encontravam mais alto. Então, essa é uma pesquisa que identifica que é bom ser bom. Quer ver outra? Na Universidade de Miami, nos Estados Unidos, observou que pessoas que têm gentileza aumenta a quantidade de ocitocina, aquele hormônio que a gente estava falando do amor, do prazer. Então, aumenta. Outra que tem muito a ver com o centro espírita é o seguinte: na Universidade de Michigan fez essa pesquisa e concluindo, quando você presta um serviço voluntário por prazer, é o que a gente faz, né, dentro da casa espírita, aumenta a sua vida em 5 anos. Isso daí é mais do que bom, né? Porque a gente está tão devedor, gente. Tem que viver mais um bocadinho, né? A gente tem que viver mais um bocadinho para pagar, quando nós somos aqueles espíritos que erramos tanto. Então, a gente precisa viver bem, né? Viver bem, porque quem é trabalhador, né? Que está lá na lei do trabalho, você tem que trabalhar. Né? E a gente tem que trabalhar e viver em sociedade. São todas as leis que estão lá no Livro dos Espíritos. Então, é necessário a gente buscar essa busca da perfeição em cada momento. E as oportunidades que a Casa Espírita nos dá desse trabalho generoso, de poder falar com os nossos amigos com indulgência e tolerar, e muitas vezes esse embate dentro da casa espírita mesmo. É difícil porque somos imperfeitos ainda. Então, a gente ter essa tolerância com o outro, ter a paciência com o erro do próximo, é um exercício que a gente está o tempo todo sendo alertado dentro da casa espírita. Então, é aqui que a gente tem que exercitar, sim, né? É aqui que é um laboratório onde a gente aproveita todos esses ensinamentos para, então, a gente bem sentir esse espiritismo que vem nos falar aqui, porque de nada adianta se a gente não entender e nem colocar para o outro a oportunidade dele ser perfeito, para que ele sinta o remorso de ser imperfeito e
queira entrar naqueles pilares da justiça divina, que lá no Céu e Inferno nos falam, que no Evangelho também aqui está nos alertando do arrependimento. Que quando a gente se arrepende de algum ato impensado que a gente tem enquanto espírito imperfeito, a gente já volta um pé atrás, porque a gente às vezes, ou você falou uma palavra indevida e já retorna, porque você já está alertado. Você entra no seu arrependimento, mas é um arrependimento, eu estou arrependida, meu Deus, como eu sou errada. Não é isso, não é você ficar se culpando o resto da vida. É entender que você é imperfeito e que você errou e pode mudar, né? E pode mudar e implementar realmente, de fato, essa mudança. Aí você tem o arrependimento, de fato, que é o convite que esse Espírito está nos fazendo. E aqui também a gente exercita a boa palavra. Vamos ver aqui o que Joana de Ângeles fala da palavra. Olha, presta atenção sobre cuidado com a nossa palavra. Ele está no livro Episódios Diários, tá? Poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem as oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e o da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre denota doentia introspecção. Dispões desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. Articula a palavra sem gritaria, nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia ao teu favor. A arte de falar é conquista que todos devem lograr. Não há esgrimas com teu verbo, nem há sepultes no mutismo da alienação. Fala sobre bem, o amor e a esperança, propondo alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo da evolução. Então, a gente tendo esse cuidado, essa tolerância consigo mesmo, o cuidado e a tolerância com o nosso parceiro de caminhada, porque ele erra exatamente como eu também erro, se eu tiver a indulgência, se eu tiver a misericórdia, usar a palavra devida com misericórdia, a gente sempre vai buscar esse progresso, esse caminho evolutivo, e é o reino de Deus que Jesus nos promete. Mas é que precisamos entrar no esforço. Não há nada que a gente faça que não precise de um esforço. É um exercício, exercício contínuo que a gente, dentro da casa espírita, é o laboratório que a gente exercita. Depois a gente leva para a nossa vida, bem sentido, todos os ensinamentos, para que a gente, então, faça como o Livro dos Espíritos nos propõe, né? A nossa encarnação tem um objetivo maior, é o objetivo da seu próprio progresso, mas é o progresso de todo o orbe. Então, a gente precisa avançar, e a gente está aqui com a instrução na mão. Precisa que a gente implemente todos esses ensinamentos na nossa vida. E se a gente der um passinho atrás, porque vamos dar ainda, que somos ainda titubeantes na nossa fé, que a gente possa repensar
e não repetir a nossa falha, que esse que é o caminho, né? É estar no esforço. Então, que Jesus nos oriente sempre e graças a Deus. Uma boa tarde. Agradecemos a nossa Sueli pelos ensinamentos que ela nos trouxe. Vamos pedir aos médiuns que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, nós te rogamos nesses instantes, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda para todos que estamos aqui na casa, para os médiuns que vão ministrar o passe e nós que vamos receber, que possamos estar todos unidos a ti, Senhor, e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Ajude a todos nós, que seja em nome de Deus e em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais de cada médium, que possamos dar por iniciado o passe de hoje, graças a Deus. Madeiros secos, do Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 23, versículo 31. É uma pergunta. Por que se o madeiro verde fazem isto, que se fará o seco? E Emmanuel vai em frente. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. E Emmanuel continua. Em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e consolador. Nossa irmã Sueli, sempre muito intuída, nos falou da dor. Nessa passagem de Emmanuel, em que ele fala: em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda, ele nos lembra o processo reencarnatório. Nascemos, morremos, nascemos, morremos, nascemos, morremos. Reencarnamos, reencarnamos, reencarnamos. E quando reencarnamos, estamos mediante a lei da natureza, que nós temos que nos arrepender, expiar e reparar. E o que é a dor, senão a luz divina que nos faz enveredar pelo caminho, que nós próprios escolhemos e fizemos de acordo com as nossas reencarnações sucessivas. Então, quando Jesus foi pregado no infame madeiro, ele também nos mostrou a luz que nós teríamos que seguir ao nosso progresso. Progresso esse que é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. E nós, como espíritos ainda imperfeitos que somos, temos a dor. Essa dor bendita que nos faz enxergar o que somos, o que fizemos e para onde vamos. Um dia todos nós saberemos disso de forma mais clara. Basta seguirmos as bem-aventuranças.
que tanto Jesus nos falou. Meus irmãos, que tenhamos uma excelente tarde e Jesus sempre conosco nos ampare. Vamos voltar nossos pensamentos. Vamos então voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos nesta tarde de hoje, nesta casa de amor, que nos acolhe com tanto carinho. Agradecemos os nossos guias espirituais, pelo carinho, pela proteção, por tudo de bom que eles nos oferecem. Nós agradecemos, Senhor, e te pedimos, leve-nos para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. Que o teu amor possa envolver os nossos corações, agora e sempre. Que seja, Senhor, em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.